Já estamos vivendo os finais dos tempos? Vamos ler uma passagem 24 de São Mateus que fala sobre a grande tribulação, os fins dos tempos, princípio de dores. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu bendito Espírito. Paz Deus com todos. Vamos meditar nos versículos deste capítulo de São Mateus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha bem, irmãos, já há mais de 2000 anos atrás, Jesus ensina os seus discípulos a não ficarem admirando a suntuosidade das edificações. Assim vai descer com a arquitetura dos prédios. Os discípulos olharam para aquela grande construção, que era o templo, e começaram, por certo, dizer: olha que majestoso Jesus. E Jesus nos redirecionou. Vedes tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, quando nós falamos, irmão, que não é tempo mais de construir templos de pedra, mas preparar o verdadeiro templo que Deus habita, que é o nosso coração, para a sua vinda, para a sua eterna morada. Vamos dar continuidade. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mistério, é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos-ão de entregar para seres atormentado, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não sabe, iniquidade é o oposto de equidade, de igualdade. Por se multiplicar as diferenças entre os homens, de classe, de raça, enfim, a iniquidade, a parcialidade, o amor de muitos vão se esfriar. Surgirão falsos profetas. Uns se aborrecerão aos outros, chegarão até se odiar. Isso não está acontecendo? Rumores e guerras já não estão acontecendo? Vamos prestar atenção. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Vamos lá em Daniel ver o que é isso? Daniel capítulo 12, 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Era feito, né, nessa época que Jesus pregou, um sacrifício diário no templo. Alguns dizem que pela manhã um cordeiro era morto e pela tarde outro cordeiro era morto. Mas é claro, irmãos, que Jesus não está falando desta liturgia, deste ritual. Ele está falando do significado desse ritual na prática. Contínuo sacrifício para nós hoje. Hoje nós não degolamos nenhum cordeiro. O que é o sacrifício diário que nós fazemos? É levarmos
a nossa carne, a nossa consciência carnal, a forja da oração, vigiando a respeito do Evangelho, a respeito dos acontecimentos, olhando para as coisas, percebendo as coisas acontecerem. Vamos dar continuidade? E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ou seja, quem estiver no telhado, quem estiver no campo, ai das grávidas. Ou seja, nós não vamos mais nos preocupar com as coisas fúteis, corriqueiras do dia a dia. Temos que, de uma vez por todas, nos espiritualizar. Estar vigiando, como Jesus disse, se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, ele ficaria a noite toda em vigília. Ele está dizendo, sede vigilante, percebeis os sinais dos tempos, as guerras, o desamor, as pestes, a iniquidade. Presta atenção, vamos continuar. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Olha só, já dizendo, para aquele que no inverno significa aquele que ele olha para o tempo, para as estações. O sábado, aquele que está preocupado com as liturgias, com a lei. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco há de haver. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, que eu sinto de falar para os irmãos, dos eleitos, ou seja, da igreja, dos eleitos. Não é que Deus escolheu esse e separou aquele. Os eleitos é estes que prestam atenção, que ouvem a palavra de Deus e colocam ela em prática. Esses são os eleitos. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. O que é Cristo, irmão, nesse sentido aqui? Salvador, Messias. Se falar, olha, a salvação está ali, não acredita. A salvação está aqui, não acredita. Vamos continuar. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Vamos explicar essa parte. Porque assim como o relâmpago sai, o que é o relâmpago? Uma luz. Vamos ver o que Daniel fala sobre essa luz. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, como está lá em 24 de São Mateus, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, os eleitos, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, um para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Olha aqui o que significa, assim como sai o relâmpago. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, relâmpago. E os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Isso é que significa Cristo, a vinda de Cristo. É a luz de Deus no homem. É a iluminação de Deus no homem. Isso é a vinda de Cristo. É a manifestação da sabedoria, do entendimento. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, a luz, a iluminação, virá sobre todos. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Dizendo que o sinal é esse. Quando a morte se começar a aparecer,
o fedor da morte subir, as aves de rapina se ajuntarão. É um sinal, significa todos perceberão. Todos terão que perceber. É impossível você passar por um cadáver sem saber que tem um cadáver ali devido ao cheiro, o fétido, o amontoar de aves de rapina. É isso que Jesus está querendo dizer sobre o fim, sobre os sinais. Por isso que urge, irmãos, nós buscarmos a luz do Espírito Santo de Deus, o Cristo manifesto em nós. Por isso que não adianta ficar observando preceitos, se deve guardar ou não guardar o sábado, as estações, o sacrifício que era feito no templo. Urge a hora e não dormita. Esse é o momento de nós nos espiritualizarmos, buscarmos a luz do Espírito Santo. Nesta madrugada, na busca dessa madrugada, Deus me deu uma experiência muito linda. Eu conversava com servos de Deus que eu creio que já não são mais desta terra. Falava sobre a ciência e eu mesmo me admirava de mim mesmo, como que eu sei essas letras, como que eu conheço esse fundamento. E aí cheguei à conclusão de que todos nós sabemos e reconhecemos que a verdade está dentro de nós. Ela habita dentro de nós, esperando o momento de ser evocada, de ser chamada. Como? Senhor, aparece, responda-me nessa indagação, aparece com a luz do teu Espírito Santo, faz-nos ver aquilo que nós precisamos ver, faz-nos reconhecer aquilo que nós precisamos reconhecer. Essa noite foi maravilhosa, foi uma noite de busca. Pela manhã, o Senhor me deu mais uma visão a respeito disso, que nós não estamos sozinhos, que existe uma egrégore celestial, os anjos de Deus. Miguel significa que uma egrégora, um exército celestial está a nosso favor nesse momento. O que aconteceu com Geazi e Eliseu, que Geazi não conseguia ver, só ver os inimigos, e Eliseu falou, Senhor, abre os olhos do moço, e aí sim ele viu que ao nosso favor existia muito mais do que do lado contrário. Chegou a hora de nós abrirmos os olhos e pararmos com essas picuinhas, com esse disque-me-disque, irmãos usando púlpito, aonde esse seria o sacrifício diário, que se deve pregar a palavra para se justificar e acusar os outros, uns se odiando aos outros, uns depredando aos outros. Chegou o momento de arregimentarmos forças, como nessa experiência que nós temos, achei muito lindo. Apareceu a necessidade de nossos irmãos da Síria e muitos canais se envolveram. É isso que nós temos que fazer, arregimentar forças, ombrear. Aí está o sinal de que somos eleitos do Senhor. Não detratar, não denegrir. Chegaram a tirar o nosso irmão do relatório, chegaram a falar que é um estelionatário. Irmão, se esse irmão não tiver firmeza em Cristo, esses tipos de delação, esses tipos de acusações, esses tipos de calúnias, faz até a alma inocente acreditar. Quantos que foram perseguidos a tal ponto de dizer, realmente, eu devo ser um marginal, eu devo ser um bandido mesmo, e se entregou à dissolitude, acabou se entregando, não aguentou a tentação, a opressão. Então, irmãos, a luz de Deus está dentro de nós, não está lá fora, não está dentro de uma casa, dentro de uma igreja, está dentro de nós. E ela está esperando ser evocada. Como um raio que corta os céus e a terra. Haja luz.
haja entendimento, haja coragem para pregar a verdade. Muitos irmãos me perguntam, tá bom, irmão, os irmãos te suspenderam, os irmãos te afastaram, e agora? O que o irmão vai fazer? Alguns estão esperando que eu faça uma tribuna para começar a pregar. Irmão, nós estamos num momento de renovação. Nós estamos num reinício. Alguma coisa está sendo destruída para outra coisa ser reconstruída ou construída. O novo está acontecendo. É como eu já disse uma vez, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja. Mesmo Cristo falou, eu não sei o dia e nem a hora. Os sinais seguirão, mas o dia e a hora só Deus sabe. Como que nós devemos ficar? Nos odiando, nos depredando, querendo trazer as pessoas para nós? Ou para essa igreja ou para aquela igreja? O verdadeiro pregador desse século é aquele que leva a pessoa para si mesmo, para o seu Cristo interno, que revela para ele que o Cristo de Deus vive nele. Que a verdade está dentro dele. Se ele evocar a verdade, se ele buscar, se ele clamar, a verdade se manifestará, a luz rairá. Como o sol, como o alvorecer do dia, se levanta, a tua luz romperá. Mas aquele que traz as pessoas cativam, como muitos falam, se o Papa falar, se o Braz falar, se o pastor falar, irmão, bem-aventurado é aquele que encontrou o verdadeiro Cristo e reconhece ele quando ele está falando na boca de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Jamais, irmão, jamais Cristo, ele vai se resumir a uma placa de igreja, a um lugar, a uma nação, uma raça, uma pessoa. Cristo é a luz de todo homem que vem a esta terra. Quem diz o homem, diz a mulher. Então urge a necessidade da espiritualidade se manifestar. Aí sim, é como um raio, vai clarear tudo. Você não vai ser mais enganado pelas falácias dos políticos, enganadores. Você não vai ser mais enganado pelos falsos pastores, pelos falsos profetas. A luz de Deus estará como um farol dentro de você, como um alarme. Quando qualquer coisa das trevas se manifestar, esse alarme vai tocar e vai dizer, isso aí não é Deus. Não é Deus que está aí. O Senhor mesmo disse, eu não precisarei falar para eles mais nada, eu escreverei dentro deles a verdade. Estará escrito dentro deles, ninguém poderá refutar. Mas aqueles, irmãos, que, se o Braz falou, se o Papa falou, ele assume depois diante de Deus, se eximindo da responsabilidade. Não faça isso. Não faça isso. Não se exime diante da tua responsabilidade pessoal. Porque é como Daniel falou. Vamos até ler de novo, os irmãos entenderem o que significa o raio que corta entre os céus e a terra. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Esta é a vinda de Cristo. É a luz de Deus manifesta no homem. Creio que os irmãos entenderam. Por isso que nós não nos preocupamos com o anticristo, com a ordem mundial. Porque, sabe por quê, irmão? Vamos lá no Salmos 2. Salmos 2. Hoje o Senhor nos pegou aqui na inspiração. A Irmandade vai ter um pouco de paciência. O verdadeiro buscador vai assistir esse vídeo até o final. Por que nós não ficamos pregando o anticristo? Olha só.
Porque, Salmos capítulo 2, porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Olha aqui, beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Beijai o Filho, beijai o Cristo de Deus. Amai a tua filiação, honrai a tua paternidade. Por que a gente se mancomunam, se ajuntam, se reúne, ordem mundial, Illuminatis, e isso e aquilo? O Senhor se ri deles e já preparou um final para todos eles. São mais os que estão a nosso favor, em qualidade principalmente, dos que estão contra nós. Encerrando, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que abençoe a todos. Fiquem com Deus.